pra vocês. Eu acompanho ele há muito tempo já, de verdade. Mas o que me chocou hoje foi que uma pessoa me contou e falou assim: cara, ele parece Jesus. E não é só pelo jeito. Ele falou assim, eu comecei a falar com ele fala de um jeito que, meu Deus. Eu tô muito animado pra ministração que ele tem agora. Espero que você também esteja animado. Amém? Então, você pode voltar pro seu lugar rapidinho nesse mesmo espírito. Volta rapidinho, cara. Quanto mais você demora, mais a gente perde de palavra. Você prefere? Estende sua mão, vamos orar pela vida dele. Senhor Jesus, Pai, obrigado, Senhor, pela vida desse seu servo, Pai. Senhor, nós queremos entregá-lo em sua presença agora. Senhor Jesus, que ele possa ministrar agora com sabedoria, Deus, com convicção, com intensidade a sua palavra. Deus, Senhor, que tudo que ele possa falar, que tudo que saia da boca dele, venha ser do seu trono, uma palavra para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde. Tarde. Na igreja nós estamos, nosso pai espiritual vai ensinando aos filhos, até chegar na gente, e a gente está acostumado, esses últimos dias, a sempre chegar num lugar, quando a gente tem a oportunidade de estar no microfone, a gente pergunta assim: você está feliz? Vocês estão felizes? Nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Nós já viemos a Curitiba várias vezes, mas nunca saímos do aeroporto. Já ficamos no aeroporto lá. Se algum dia você passasse por lá, talvez a gente poderia nos encontrar deitado, dormindo no aeroporto, esperando o próximo voo. Porque sempre que a gente pega a conexão que passa por aqui, mas nunca a gente conseguiu adentrar a cidade. E hoje foi a primeira vez, a gente está muito feliz por conhecer a cidade, por conhecer aquilo que Jesus tem feito no meio de vocês, através de vocês, em vocês, e poder compartilhar um pouquinho com isso. Nós estamos aqui para compartilhar um pouco do que Jesus tem feito na nossa vida e também aprender muito com vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela liderança, pelos pastores e por essa sede que vocês têm de amar Jesus cada vez mais. E falando sobre isso, quem trouxe a Bíblia aí? Se você trouxe no celular, já fica com o celular no jeito. Ultimamente eu tenho falado bastante sobre identidade. E na hora que o Jonathan falou: olha, Thiago, o tema para você está falando sobre identidade. Eu falei: uau, cara, eu estou falando muito sobre isso e tem queimado muito no meu coração falar sobre isso. E eu resolvi hoje ir um pouquinho mais profundo e entender um pouco mais do significado dessa palavra. Primeiro eu gostaria de explicar isso para vocês. Bem, eu tô com uma vontade de descer aqui, será que atrapalha? Se de repente a filmagem, alguma coisa, atrapalha? Um silêncio. Pode Vamos ver, qualquer coisa eu desço aqui. E falar sobre identidade, eu resolvi pesquisar um pouquinho mais sobre o que é. Primeiro, o significado real dessa palavra. Quando a gente fala em identidade, você lembra logo do quê? Ouvi alguém falar por aqui. Documento, RG. A gente não lembra dessas coisas? Fala, por favor, você trouxe a sua identidade, você puxa logo o seu RG. Aí eu fiquei querendo entender um pouco mais o significado disso, para a gente poder chegar lá na frente. Então, eu pesquisando, eu descobri que a identidade é o reconhecimento do que realmente é aquele indivíduo. Ou seja, é a confirmação daquilo que você realmente é. E um pouquinho mais a fundo, ela identifica características particulares que só tem em você. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo já, logo de cara. Eu falei: Pai, tem características em mim
que só tem em mim é muito particular. Então a gente entendeu um pouco o que é identidade. Então eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre o início de tudo em Gênesis, falando sobre quando Deus cria o homem. Quando eu falo Deus, eu falo a Trindade, porque lembra no Gênesis, façamos, no plural, o homem a nossa imagem e semelhança. E aí eu fiquei mais assim feliz com o que eu pude ver, porque imagem significa que é a representação visual de uma pessoa. Eu falei, cara, Deus me criou a imagem de forma que eu represente a imagem dele. Você parou para pensar que Deus te criou de forma que representasse a imagem dele? E aí começa a ter a forma da nossa identidade. Peraí, se identidade significa que eu carrego algumas características particulares e eu fui criado à imagem de Deus, então significa que essa particularidade que há em mim é o próprio Deus. E eu não me contentei com isso, quis saber um pouco mais sobre o significado de semelhança. E é interessante que a semelhança, ela fala muito sobre o reflexo, sobre o ser muito parecido. E eu fiquei pensando, Pai, uma coisa vai confirmando a outra. Se a minha identidade que eu carrego é a imagem e semelhança de Deus, então significa que eu sou a representação visual de Deus, muito parecido com Deus. Eu sou semelhante a Ele, no sentido do que Ele é, da pessoa dEle, na representação física de imagem, e a semelhança na representação do que Ele é. E agora, baseado nisso, eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Posso ler? Romanos capítulo 8, versículo 22. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como primeiro presente que recebemos de Deus. Para por aí. Eu vejo que a situação que nós estamos vivendo no mundo, hoje a gente veio conversando, e o Tiago, também Tiago, eu estava comentando e falando, nossa, você viu, mano, que triste que está acontecendo, furacão nos Estados Unidos, nesse exato momento está em tal lugar, e provavelmente em tal hora vai passar por tal cidade, e ele mostrou alguns vídeos pra gente, e aquilo eu fiquei triste com aquilo, porque o mundo nós estamos vivendo o apocalipse, e a gente às vezes nem se atenta para isso. Coisas que nunca aconteciam no nosso país estão acontecendo agora. Em países vizinhos, parece que como não acontece com a gente liga um botãozinho onde a gente não há sentimento a respeito daquelas pessoas. Mas na verdade, se a gente olhar, são todas pessoas carentes por Deus, ou nossos irmãos, família espiritual. Continuando no versículo agora, descendo um pouquinho, versículo 19. Essa é a nossa situação do mundo, e nós lemos aqui que o mundo todo está gemendo, no versículo 22. No versículo 19, o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são. Peraí, identidade. Se identidade fala que é algo particular que há em mim,
E se a Bíblia fala que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, eu carrego a imagem visual de Deus e a semelhança daquilo que Ele é. Então peraí, eu me pareço muito com Ele? Mas a gente entende que tudo isso que está acontecendo, o universo todo está esperando com muita impaciência que os filhos de Deus se manifestem. E uma coisa que eu tenho aprendido, que toda vez que Deus quer se mover na terra, que Ele quer trazer uma redenção, Ele levanta um filho. Todas as vezes. Quando Deus quer fazer algo significativo, Ele quer revelar a sua glória, Ele traz um filho. Deus sempre usou os seus filhos durante a história toda. Sempre. Se você abrir em Lucas 3:38, vai falar a genealogia de Jesus. E no versículo 38, terminando ali já, ele fala: filho de Enos, que é filho de Sete, que é filho de Adão, que é filho de Deus. Ou seja, Adão é filho de Deus. Adão foi o primeiro filho levantado. Ele colocou Adão no jardim e falou: filho, cuida de tudo. Só que esse filho acabou errando. Esse filho acabou pecando. E o que me deixa triste é porque quando a mulher peca, e depois ele peca, e quando Deus fala Adão, é interessante que Deus vem, aparece e fala com quem? Com Adão. Porque ele deixou a responsabilidade de cuidar do jardim nas mãos de quem? De Adão. Mas a mulher errou porque Adão não estava perto dela. Porque se Adão estivesse perto da mulher, estivesse cuidando da mulher, a mulher não teria caído. Todas as vezes que Deus te colocar algo nas suas mãos para você fazer, é para você fazer, é para você cuidar. Quando Deus encontrou Adão e Eva naquela situação, Ele perguntou, chamou por Adão: Adão, o que aconteceu aqui? Senhor, a mulher que tu me destes. Ele não culpa nem Eva, culpa logo Deus. Senhor, a mulher que tu me destes. Esses dias, é difícil a gente às vezes reconhecer algo que a gente errou. Eu trabalho com marketing digital também, é uma área que eu gosto. E semana passada eu fiquei de fazer um serviço para... Quer dizer, eu entreguei um serviço para um cliente, mas eu não sei o que aconteceu. Na hora de eu entregar para ele, foi uma frase errada, que era para imprimir um cartão de visita. E ele imprimiu o cartão de visita com aquela frase errada. E eu tinha certeza que eu tinha observado e olhado tudo para que nada fosse errado. Mas eu não sei de que forma foi o errado. Depois eu procurei nas minhas coisas e estava tudo certo. Aí eu pensei, será que eu mandei o errado? Depois eu apaguei esse. E ele falou: Tiago, quem errou? Na hora, o meu espírito gritou: você errou, Tiago. Mas às vezes dá vontade de falar: não, foi alguém da gráfica, foi alguma coisa, ou querer dar desculpas. Eu simplesmente parei, escrevi para ele: fui eu que errei, o erro foi meu. Ele: mas como foi seu? Eu falei: eu também não consigo te explicar. Deixa que eu pago o próximo cartão para você, de forma correta, deixa eu fazer isso, aquilo. Ele falou: não, porque esse cartão eu vou fazer isso, eu vou conseguir utilizar esse cartão. Eu falei: nossa, que legal. Você não quer que eu pague para você? Ele: não. E aquilo foi tão bom porque eu me senti muito feliz, porque simplesmente eu reconheci meu erro, me propus a pagar, tirar dinheiro do meu bolso por causa de um erro, mas no final foi tudo bom. Não, Tiago, eu vou utilizar esse cartão, pode deixar assim. Eu fico vendo que às vezes a gente, por simplesmente medo
por tanta coisa pequena a gente quer passar logo para frente e falar, não fui eu que errei. Quando a gente é pequeno, eu tinha, Thaís, somos irmãos, e a gente, quando às vezes aconteceu alguma coisa em casa, de quebrar alguma coisa, de falar, quem quebrou? Aí os três paravam, e a gente fica, nossa, eu vou apanhar do pai e da mãe. Eu lembro que quando a gente brigava ou aprontava muito quando criança, meu pai colocava a gente no quarto e falava assim, Thiago, Tim, vocês vão ficar de castigo aqui no quarto, até que vocês dois se resolvam e saiam daqui felizes um com o outro. E se vocês não estiverem falando um com o outro, então não quero ouvir nenhum pio. Na hora que ele fechava a porta, a gente ficava piu, 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 piu. Ou seja, na hora que o pai fechava a porta, nós já estávamos brincando. Piu, piu, piu. Aí a gente ficava no quarto, olhava um para o outro, brincava. Daqui a pouco falava, pai, a gente está bem já. Continuando, em Êxodo 4, 22, fala de um outro filho. A história conta quando Moisés estava na região de Midian, e o Senhor Deus falou para ele voltar para o Egito, porque todos aqueles que queriam matá-lo já tinham morrido. Ele estava exilado ali. E o Senhor disse para Moisés, Moisés, você vai se apresentar diante do rei ali do faraó, e vai dizer para ele, Êxodo 4, 22, então você lhe dirá, que eu, o Senhor, digo o seguinte, Israel é o meu primeiro filho. Depois que passou Adão, e Adão não fez o que deveria ter feito, Deus levantou Israel. Deus escolheu aquele povo. Mas aquele povo, a Bíblia fala que Jesus veio para ele, Deus se revelou para ele, mas eles não receberam. O segundo filho, que também não recebeu. E agora eu quero adiantar um pouquinho mais e falar do terceiro filho. Ah, esse filho. Mateus 3,17. No batismo de Jesus, quando o próprio Deus declara que Jesus Cristo é o seu filho, e do céu veio uma voz que disse, esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Só que eu não estou querendo me aprofundar aqui, pela questão de tempo, e principalmente pelo que eu quero chegar a mais à frente. O que Jesus veio na terra e viveu na terra como homem, era para Adão ter vivido. A imagem e semelhança de Deus completa. Eu não sei o nome do irmão que estava aqui na frente com o microfone. E eu fiquei muito feliz. Eu estou vivendo algo na minha vida particular, que eu estou tentando ao máximo fazer com que eu me torne parecido com Jesus cada vez mais. E eu não estou falando difícil, porque isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Pelo menos a gente imagina que Jesus talvez tenha cabelo grande, barba, mas tentar ao máximo parecer com aquilo que eu sei sobre Jesus, pelo aquilo que Ele tem feito na minha vida. E eu louvo a Deus, porque eu comecei a falar com Jesus todos os dias, Jesus, eu quero ser parecido com você, eu quero ser parecido com você, eu quero que as pessoas enxerguem você em mim, eu quero que as pessoas enxerguem você em mim, e eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer isso, mas as coisas têm acontecido tão naturalmente, que já fazem 3 semanas, que todos os lugares que eu ministro, alguém pega o microfone e fala isso. Cara, alguém me falou, ou então, cara, você parece com Jesus, e fala a mesma coisa, e eu não estou falando do cabelo, mas eu sei que nós não podemos falar que nós somos alguma coisa, porque só Deus é o grande eu sou, Ele não muda de estado.
e nós mudamos. E eu só peço para Jesus que esse momento de eu estar parecendo com Ele não passe nunca na minha vida, mas para isso eu preciso matar o Tiago que tem aqui dentro todos os dias. Todos os dias. Igreja, não tem como a gente enganar as pessoas. Até pode enganar por um tempo, por um pouquinho de tempo, mas logo isso passa. E se tornar parecido com Jesus tem sido para mim um momento muito bom, porque eu tenho aprendido tanta coisa e eu tenho recebido tantas coisas do reino, por carregar a identidade de Jesus. Certa vez, Jesus foi interrogado por um mestre da lei, e ele pergunta para Jesus: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus cita duas coisas importantes, mas que se resume só em uma: o amor. A primeira fala do amor do filho ao seu pai. A identidade de Jesus, se nós pudermos resumir em uma única palavra, seria amor. Então, se nós queremos carregar a identidade de Cristo, se nós queremos ser parecidos com Ele, o que nós temos que fazer é simplesmente amar. E a primeira coisa que Jesus fala é amar o seu pai. Marcos 12, 29. Jesus respondeu: é este, escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as forças. E depois o amor de um filho que espalha esse amor do pai, amando todos. No versículo 31, e o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Isso se confirma novamente em Romanos 12, versículo 10. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Essa é a grande característica de um cristão. Esses dias eu li alguma coisa na internet que me deu uma vontade de postar um texto numa foto nossa no Instagram, e eu peguei e coloquei assim: eu sou muito feliz quando alguém olha pra gente e fala assim: ah, você é crente, você é um cristinho, ou qualquer outro tipo de palavra que me faça parecer com Jesus, porque isso só confirma que a minha vida é dele e eu vivo para ele e só há ele em mim. Então, se a pessoa vier falar para mim: ah, você é um crentinho, ah, você é um cristinho, você é um cristão, amém, louvado seja Deus, significa que eu estou no caminho certo. Ser parecido com Jesus, isso me faz sempre chorar. Uma vez nós ministramos com o Vitor Azevedo e conversando com ele, e eu não tinha reparado uma coisa. Ele falou: Thiago, toda vez que você vai falar de Jesus, você chora. Aí eu comecei a perceber isso em mim, e agora estou tentando me policiar, porque realmente eu choro, porque eu penso no que ele fez por mim, o que ele faz por mim. E às vezes a gente fica esperando sacrifícios ainda, como se todo sacrifício não bastasse, mas ele já morreu na cruz por você. Isso não é o suficiente? Se o mundo está gemendo, esperando que os filhos de Deus se manifestem, eu pergunto: onde estão os filhos de Deus? Nesse exato momento, Curitiba geme com dor de parto, esperando que os filhos de Deus se manifestem. Se você carrega a identidade de Cristo, se você é filho de Deus, e o que testifica que você é filho é o Espírito Santo,
Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você é filho. Agora, onde está a manifestação? Dan Duque é um avivalista do nosso século. E certa vez ele fala que ele orando a Deus e falou: Pai, o próximo avivamento vai acontecer aqui na nossa terra, nos Estados Unidos, né? E Deus fala para ele: não, Dan, não vai acontecer. E ele: onde, Senhor, que poderia acontecer se nós estamos vivendo algo sobrenatural aqui? E Deus fala para ele: vai acontecer no Brasil. Aleluia! 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 Então ele fala para Deus: mas Pai, como poderia acontecer lá, se lá não tem um pregador que poderia lotar um estádio, se lá não tem um missionário que poderia lotar um estádio, e nós aqui temos um monte de avivalistas que lotam estádios com muitas conferências. Onde estão, Pai, essas pessoas? E Deus fala para ele: Dan, eles estão lá, mas Pai, por que eles não estão fazendo isso? Por que eles não estão avivados? O que está acontecendo? Então Deus fala para ele: Dan, eles estão lá, mas eles não sabem quem eles são ainda. Nós viemos à igreja, nós vivemos igreja, mas nós não vivemos Cristo. Rodolfo Abrantes falava uma vez que eu agradeço a Deus por ter conhecido a Cristo primeiro do que a igreja. Você sabe o que significa isso? Porque às vezes a gente foca mais na igreja do que o Cristo da igreja. A igreja é incrível, mas a igreja se submete à cabeça que é Cristo. Eu não sei o que vai acontecer hoje aqui, eu não sei o que vai acontecer nessa conferência. Eu só sei que nós só vamos sair daqui no momento em que nós entendermos quem nós somos em Deus. Eu estou disposto a viver vigília aqui com vocês, mesmo que a gente não possa fazer som e a gente fica aqui quietinho, só falando com Jesus, mas que a gente saia daqui sabendo quem nós somos, e que depois de algum tempo a gente possa ouvir falar: cara, aconteceu algo muito louco em Curitiba, porque os filhos de Deus estão se manifestando no meio da rua. É necessário um pai para produzir um filho. E eu quero te dizer que nós temos o nosso pai, e você sabe quem é o seu pai. Você carrega a identidade dele, você foi criado por ele, a imagem e semelhança dele, mas às vezes falta simplesmente a manifestação. O que você faz não diz o que você é o que você é que tem que dizer o que você tem que fazer. Isso é muito diferente. Eu sou filho de Deus, por isso eu faço isso. Você entendeu a diferença? Você consegue compreender a diferença? É muito grande. Você entendendo o que você é, você a partir daquele momento sabe o que fazer. A tua vida muda, simplesmente torna em prol daquilo. Então eu comecei a viver coisas loucas em Deus e falei: pai, eu preciso viver aquilo que a tua palavra diz, porque eu entendi que eu sou filho, e eu entendi que eu preciso me manifestar. Então eu comecei a viver umas coisas loucas,
E eu comecei a estudar mais a Bíblia e ter intimidade com o Espírito Santo. E eu estudei, aquele autor falava que se ele pensasse como o reino do mal, tentando oprimir o avanço do reino de Deus na terra, como se ele pudesse fazer isso, mas ele pudesse tardar o avanço do reino de Deus. Então ele, pensando como o reino das trevas, sabe o que ele faria? O autor falou que a maneira dele fazer com que o reino de Deus ficasse sendo procrastinado, demorando o avanço dele, seria fazer com que cada um de nós ignorássemos o Espírito Santo de Deus. E eu comecei a entender que às vezes a gente simplesmente olha para a Trindade e pensa: Deus Pai, Jesus e Espírito Santo, como se tivesse uma hierarquia entre eles, mas nós não entendemos que a Bíblia nos ensina assim: eles são um só. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Jesus falou: eu vou, mas deixo o Consolador, esse vos guiará por um caminho de justiça. Se eu sou filho, se eu sou imagem e semelhança de Deus, e eu tenho o Espírito Santo, eu falei: Espírito Santo, me guia pelo caminho da justiça. Na morte da cruz, foi-me dada vestes de justiça. Mas a maior característica de Cristo, Jesus criou misericórdia por meio da justiça. Ele falou: eu paguei um alto preço, você é meu, agora você é meu. E sabe o que eu dou para vocês? Misericórdia. Eu carrego toda a identidade de Cristo, mas eu não me manifestava. Então aquilo ficou me chocando cada vez mais. Eu falei: Pai, eu quero a manifestação do Teu Espírito em mim. Eu quero ser parecido contigo aonde quer que eu for. Simplesmente eu não quero viver isso simplesmente dentro da igreja. Eu quero viver isso fora da igreja. Igreja. A partir daí começou a acontecer coisas loucas comigo. Certa vez eu estava no ônibus. Eu tinha ido pagar, na verdade eu não estava no ônibus, eu tinha ido ao banco pagar umas contas. Eu peguei todo o meu dinheiro, olhei as contas, olhei tudo que eu tinha e falei: eu vou conseguir pagar todas as contas, vou ficar sem nada, mas vou pagar as contas. E eu dei glória a Deus, porque eu falei: Pai, eu estou pagando todas as minhas contas, eu estou honrando meus compromissos, louvado seja o Teu nome. Se eu não tenho nada, basta cada dia o Seu mal, o Senhor cuida das minhas necessidades. Eu paguei todas as minhas contas e fiquei sem nada. Quando eu estava saindo do banco, tocou o meu celular, o WhatsApp, eu olhei, era o nosso grupo da família em casa, meu pai, a mãe, meus irmãos, e meu pai falou: filhos, eu estou mandando para vocês R$50 para vocês tomarem sorvete. Era uma quinta-feira, meu pai sabe que eu gosto de sorvete. Eu falei: com R$50 eu vou tomar um balde de sorvete. Eu peguei aquele dinheiro, saquei e fui embora para casa. Era umas 6 horas da tarde, eu peguei um ônibus. E esse horário em São Paulo, não sei quem já foi em São Paulo, 6 horas da tarde, é uma beleza. Você não precisa fazer esforço nenhum para entrar no ônibus. Você não precisa segurar em lugar nenhum. Todo mundo no mesmo movimento. E eu estava no ônibus, lotado. E de repente eu olhei para frente. No meio de tanta gente, o Espírito Santo falou: olha para tal lugar. E eu olhei e tinha um senhor de paletó, gravata, todo bem arrumadinho, bem baixinho, mas muito bem arrumado, bem na minha frente, que eu não tinha visto. Eu pensei: uau, onde é que esse cara apareceu aqui? E o Espírito Santo falou: olha as mãos dele. Então eu olhei para ele, abaixei a cabeça e vi que nas mãos dele ele carregava uma sacolinha com biscoitos. Sabe aqueles biscoitos de maisena, tudo quebradinho? E a sacolinha era transparente. O Espírito Santo falou no meu coração: Tiago, você vai chegar em casa e vai jantar. Esse senhor, quando chegar em casa, vai jantar isso. É interessante, igreja, porque às vezes antes eu me perguntava: como o Espírito Santo fala comigo? É impressionante que às vezes a gente fala assim: cara, quando invade na nossa mente, invade com um pensamento completamente torto, com um pensamento completamente errado, a gente fala: cara, isso é do inimigo.
Mas agora, quando a gente é carregado de pensamentos pensamentos do reino de Cristo, de coisas boas, a gente às vezes ignora, acha coisa da cabeça. Isso é o que o autor falava de ignorar o Espírito Santo. Só que eu estava tão atento à voz do Espírito Santo que eu simplesmente me lançava em tudo. Então eu peguei e falei: sim, Espírito Santo, eu vou jantar em casa, o que você quer que eu faça? O Espírito Santo falou: você sacou R$50 agora, né? Aí eu parei para pensar e falei, quase que eu falei: como é que você sabe? Eu peguei e falei: tenho R$50, sim. Ele falou: então, o que você vai fazer? A igreja, isso é incrível. O Espírito Santo nunca te força a fazer nada. Nós temos a opção de fazer ou não fazer. Ele me sugeriu: o que você pode fazer, Tiago? O que você pode fazer? Eu falei que eu posso dar tudo que eu tenho. Então eu peguei aqueles R$50, me aproximei daquele senhor, vi que estava chegando o meu ponto de descer, e para não constranger ele na frente das pessoas que estavam lá, eu esperei chegar bem próximo do meu ponto, para simplesmente entregar para ele e descer. Então quando estava chegando, eu cheguei perto dele e falei: Senhor, Jesus mandou te entregar. Ele olhou aquele dinheiro na minha mão, puxou a cabeça para trás. Eu falei: Jesus te ama. Ele pegou e falou: é para mim? Eu falei: é, Senhor, Jesus te ama muito. Ele pegou aquele dinheirinho, colocou no paletó dele. Eu coloquei a mão no rosto dele e falei: Deus te abençoe. Ele colocou a mão na minha e falou: Deus te abençoe, meu filho. Então eu toquei o sinal, desci o ônibus e eu desci muito feliz. Eu não falei nada para ninguém. Nada para ninguém. Chegou no final de semana, que era o dia de eu tomar meu sorvete, que o único dinheiro que eu tinha, nós fomos ministrar em alguns lugares. Nós estávamos numa igreja e no final do culto, quando acabou, o pastor da igreja se despediu e eu estava indo embora. O pastor: Tiago, por favor, volta aqui. Eu retornei lá e ele falou: Tiago, pegou o envelope e me entregou. Eu achei que era aquilo, era alguma oferta da banda. E eu peguei e falei: pastor, muito obrigado. E fui embora. E aí, nós tínhamos a Vanessa que trabalhava com a gente, ela que cuidava dessas questões de agenda, eu não sabia de nada, ela resolvia tudo. E eu falei: Vanessa, o pastor me entregou esse envelope, eu acho que isso é alguma oferta para a banda. E aí ela falou: Tiago, o pastor já deu oferta para a banda. Eu falei: Vanessa, então, não sei o que é isso, porque ele só falou Tiago e me entregou. Ela voltou para o pastor e falou: pastor, esse envelope, o que é? Porque o senhor já entregou a oferta da banda. Ele falou assim: isso aqui é para entregar para o Tiago. Aí a Vanessa voltou e falou: Tiago, o pastor falou que é seu. Eu falei: glória a Deus. Coloquei no bolso e fui embora. Quando eu cheguei em casa, eu troquei de roupa, no sentido de não mostrar para ninguém, mas só fazer com que Deus saiba. Então, Deus olha e fala: Tiago, você entendeu. Então agora pode deixar aqui. Ao que você fez de honra, eu vou te honrar. Eu estava tomando um banho em casa. E eu, no meu chuveiro, eu ligo o chuveiro alto, coloco o som e eu simplesmente começo a cantar. Eu gosto de vir a minha igreja lá. E aí eu orando, cantando no chuveiro lá, sempre eu oro. Eu senti o Espírito Santo falar: Tiago, quando você sair daqui, liga para sua mãe está com muita dor de cabeça. Minha mãe e meus pais moram no Maranhão, são pastores lá. Eu peguei, saí do banho, me arrumei, peguei o telefone e fui ligar para ela, não consegui falar com ela. Então eu mandei mensagem no WhatsApp, aí ela respondeu. Eu falei: mãe. Ela: oi, filho. Me dê a sua bênção, mãe. Ela: Deus te abençoe, meu filho. Eu falei: mãe, a senhora está com dor de cabeça, né? Ela: como você sabe, filho? Eu falei: porque Jesus te ama, mãe. E ele me falou. Falei: mãe, eu posso orar com a senhora? Isso escrever no WhatsApp. Ela: claro, filho.
Eu falei, mas o que está acontecendo? Onde dói? Ela falou, filho, eu tomei remédio desde de manhã e não passa, eu estou com muita dor de cabeça. Eu falei, mãe, escrevendo para ela, eu vou orar pela senhora. E eu comecei a escrever, em nome de Jesus Cristo, eu dou ordem a essa dor de cabeça, aonde quer que esteja, e o que causou essa dor de cabeça, eu ordeno que no nome de Jesus, saia agora. E de repente começou a aparecer lá, digitando, e eu chorando, e digitando, e mais digitando, porque não sei as mamães de vocês, mas as minhas, E de repente apareceu lá, glória a Deus, filho. Falei, mãe, só está sentindo alguma coisa? Ela, não, filho, passou. Falei, mãe, Jesus te ama. Igreja, eu posso contar para vocês várias coisas do que tem acontecido. Coisas que têm acontecido comigo. Experiências que eu tenho vivido com o Espírito Santo. Tudo isso, generosidade, cura, tudo isso, sabe o que é, igreja? É simplesmente a manifestação do amor de Deus. Jesus ama aquele Senhor e usou o seu Filho para que alimentasse ele e para ele saber que Deus se importa com ele. No meio de um ônibus lotado, sem esperança do que jantar, eu nunca mais vi aquele Senhor, mas eu tenho a plena certeza de que Jesus visitou aquele coração e aquele lar, por meio da manifestação de um Filho. De algumas pessoas que a gente já orou e Jesus visitou elas por meio de cura. Simplesmente isso é manifestação do amor de Deus e falar, eu não quero mais que você sinta essa dor, eu não quero mais que você esteja doente assim, eu te amo. E sabe o que é Deus parar tudo para falar contigo e falar, eu me importo com você? Se o mundo está gemendo, esperando que os filhos de Deus se manifestem, eu pergunto, cadê os filhos de Deus? Aleluia. Por que que isso não é algo normal? Você já pensou se de repente nós nos deixássemos nos manifestar constantemente? Eu ia ver coisas acontecendo na faculdade, no trabalho, no meio da rua, nas igrejas, fora das igrejas, na frente de um bar, no estacionamento, dentro do shopping. E aí nós íamos entender, um Filho de Deus se manifestou, um Filho de Deus se manifestou, um Filho de Deus se manifestou. Mas eu pergunto, o que você pode fazer se você carrega a identidade dele, se você tem a imagem e semelhança dele, se você tem o Espírito Santo de Deus? O que nós vamos fazer? O inimigo tem feito com que a gente tenha se perdido dentro da própria igreja, no sentido de falar, eu sou filho, eu estou salvo, eu amo a Jesus, e eu fico aguardando a volta dele. Gente, e o índio? E as boas novas? E a manifestação dos filhos de Deus? Enquanto isso, o universo todo geme. E o que nós estamos fazendo? Eu comecei a sair de casa a pé para ir ao banco. Hoje eu estou sem carro, mas até o início do ano eu estava com carro. E aí eu peguei e falei, pai, eu vou deixar o carro em casa e eu vou ao banco a pé. E eu vou a pé e eu vou sem fone de ouvido, porque eu quero simplesmente estar atento. Se eu vou falar comigo no meio da rua, eu estarei pronto. E eu estou no meio da rua, no meio das pessoas, para o Senhor me usar. Então eu passava aí ao banco todas as vezes, a pé. Ia acontecendo cada coisa. No meio da rua. Simplesmente porque um filho estava
pronto a se manifestar. Eu gostaria que a gente fizesse algo agora. Gostaria de pedir que vocês, por gentileza, que a gente ficasse em pé. Vocês que estão aqui na frente não precisam, podem ficar do jeito que vocês estão. Eu gostaria de orar por vocês. Eu gostaria que, à medida que você de repente, se você sentir no seu coração que algo em você gostaria de se manifestar como filho, que você viesse aqui à frente. Mas eu gostaria que você fosse sincero com você mesmo. Não importa se você sabe, mas Thiago, eu não sei como fazer, eu não sei mesmo, eu não sei o que fazer, eu simplesmente quero viver isso. Jesus.